Olá, eu me chamo Rafaela Souza de Almeida, sou acadêmica do curso de enfermagem no campus de Augustinópolis, bolsista PIBIC. A minha orientadora é a professora Lília Natália Ferreira de Lima, e o tema do meu projeto de pesquisa é Prevalência e Vigilância Epidemiológica da Covid-19 no estado do Tocantins. Primeiramente, o que é o coronavírus? Existem alguns tipos de coronavírus, porém o que damos atenção nesse trabalho é o SARS-CoV-2, que é o causador da pandemia da Covid-19. Essa pandemia teve início em Wuhan, na China, quando foi identificado e correlacionado que um tipo de coronavírus estava causando sintomas respiratórios em pessoas. Desde o início, esse vírus tem causado preocupação, pois foi verificado que a sua transmissão e a sua taxa de infecção seria bastante alta, assim como está acontecendo. Logo, esse vírus se espalhou por todo o mundo e em 11 de março de 2020, a Covid-19 foi declarada como uma pandemia e houve um incentivo para que os países adotassem medidas de prevenção. A transmissão acontece de pessoa para pessoa através de gotículas de saliva, na fala, na tosse, o contato com secreções e superfícies contaminadas. E os sintomas mais comuns são a febre, tosse, mialgia e, em alguns casos, a diarreia. Porém, a sintomatologia ela é variável. Algumas pessoas podem ser assintomáticas, outras podem ter sintomas leves e outros sintomas graves que podem levar à morte. Dado o exposto, a pesquisa torna-se relevante, pois pretende traçar o perfil epidemiológico dos casos de Covid-19 no estado do Tocantins e avaliar o cumprimento de medidas de prevenção. Essa pesquisa teve como objetivo geral analisar a prevalência e vigilância da Covid-19 no estado do Tocantins a partir da aplicação de questionários e, como objetivos específicos, descrever e analisar o perfil social dos entrevistados, investigar a presença de sinais e de sintomas clínicos sugestivos de Covid-19 na população participante, averiguar o quantitativo de participantes pertencentes ao grupo de risco, mensurar os participantes com diagnóstico médico positivo para Covid-19 e qual tipo e serviços de saúde foram utilizados, e averiguar o comportamento da população em relação ao isolamento social e ao cumprimento de medidas contra a doença. Como metodologia, trata-se de um estudo de caráter exploratório descritivo, com abordagem quantitativa e qualitativa acerca da temática. A pesquisa ela tem a apreciação positiva do Comitê de Ética e ela só se iniciou após esse parecer aprovando a pesquisa. A população pesquisada foram os indivíduos residentes nas cidades do estado do Tocantins. A princípio queria-se a participação de todas as cidades do Tocantins, porém, durante a aplicação do questionário, obtivemos retorno e participação das seguintes cidades: Augustinópolis, Praia Norte, Araguatins, São Miguel, Sampaio, Wanderlândia, Palmas e Sítio Novo. Como critério de inclusão, utilizou-se pessoas residentes no Tocantins durante a pandemia, maiores de 18 anos, as pessoas que consentiram e assinaram o termo livre de consentimento, ter disponibilidade para responder o questionário online. E como critérios de exclusão, os indivíduos de outros estados brasileiros, os moradores do Tocantins que ficaram fora do estado durante a pandemia e menores de 18 anos. Para a coleta de dados, foi realizado um questionário online a partir da plataforma Google Forms. Esse questionário foi posto em um link e o link foi divulgado junto a um texto informativo em várias redes sociais, convidando para que as pessoas respondessem a esse questionário. A primeira parte estava o termo livre esclarecido, a pessoa tinha que ler e concordar. Logo em seguida, ela era encaminhada aos questionamentos. Para análise de dados foram utilizados o pacote estatístico SPSS, na versão 26. A caracterização do perfil demográfico e sobre o perfil de enfrentamento à pandemia foi realizada por meio de frequência absoluta e relativa.
e a associação entre o perfil sociodemográfico com o enfrentamento à pandemia foi realizada aplicando-se o teste Q-quadrado de Pearson, e o nível de significância adotado no estudo foi de 5%. A quais resultados chegamos? Essa primeira tabela mostra a caracterização do perfil sociodemográfico dos participantes. Percebeu-se que a maioria dos participantes foram mulheres. Vieira, em seu estudo de 2019, ele tenta correlacionar isso com o fato de que as mulheres costumam usar mais as redes sociais que os homens. Sobre a renda familiar, as pessoas que tinham entre 1 e 3 salários mínimos foram a maioria. Sobre a profissão, a maioria foram estudantes, até por causa da forma com a qual o questionário foi divulgado e os meios que foram utilizados. E ao total, teve-se a participação de 71 pessoas, distribuída por algumas cidades do estado do Tocantins, sendo elas Agostinópolis, Praia Norte, Araguatins, São Miguel, Sampaio, Wanderlândia, Palmas e Sítio Novo. Observou-se o maior número de participação entre as cidades do Bico do Papagaio, devido ao alcance e divulgação do questionário na região. Essa segunda tabela é a caracterização do perfil de enfrentamento da pandemia. Percebe-se que 87% dos participantes teve contato com alguém com Covid. Isso diz respeito àquelas pessoas que tinham certeza do seu diagnóstico, podendo esse número ser muito mais expressivo. 81,2% teve algum sintoma da Covid, porém, só 57,1% disseram ter procurado o serviço de saúde após ter apresentado sintoma. Sobre o diagnóstico, o teste rápido foi o diagnóstico mais citado, ou seja, foi o teste mais utilizado como diagnóstico para a Covid-19. E 82,1% fizeram o tratamento da Covid em casa. Sobre o grupo de risco, observa-se que 15,9% dos participantes faziam ou fazem parte do grupo de risco. E entre as doenças e condições citadas foram asma, diabetes, hipertenso, idoso e obesidade. Esse gráfico mostra os sintomas que os participantes citaram quando perguntados se tinham tido algum sintoma da Covid-19. Dentre eles, percebe-se que a dor de cabeça e os sintomas de gripe foram os mais citados. Segundo o ISER e colaboradores 2020, os sintomas da Covid podem ser divididos entre sintomas comuns, que é a febre, tosse seca e cansaço, os sintomas menos comuns, dores, desconforto, dor de garganta, diarreia, conjuntivite, dor de cabeça, perda de paladar ou olfato, e os sintomas graves, que é a dificuldade de respirar ou falta de ar, dor ou pressão no peito e a perda de fala ou movimentos. Sobre o isolamento social e medidas de prevenção. Foi questionado se as pessoas tinham o costume de usar máscara ao sair de casa, e os 67,1% responderam que sim. E também perguntou-se se essas pessoas tinham o costume de retirar a máscara para falar com um amigo, para tirar uma foto, e 68,1% responderam que sim, que fazem isso. E são essas brechas, são esses pequenos descuidos que favorecem a contaminação. Sobre os aspectos epidemiológicos da patologia no estado do Tocantins. Trouxemos alguns dados desde o início da pesquisa, que aconteceu em 30 de julho de 2020, ao final, em setembro de 2021. Em 30 de julho de 2020, contabilizavam-se 24.824 casos confirmados e 381 óbitos. Já no final da pesquisa, em setembro de 2021, somavam-se 220.971 casos confirmados, ou seja, o número aumentou expressivamente, muito expressivamente. Porém, durante esse período que a pesquisa foi realizada, a contaminação da Covid teve altos e teve baixos. Podemos dizer que mais altos do que baixos. Mas hoje,
O Tocantins, além de demonstrar a diminuição do número de casos ativos, tem avançado no enfrentamento da pandemia com a vacinação para a Covid. Em setembro de 2021, contabilizava-se 1.268.055 pessoas vacinadas. A vacina segue ordem de prioridade sobre idade e grupo de risco. Então, a pandemia causada pela Covid-19 afetou e continua afetando todo mundo. No Tocantins, observa-se através da pesquisa que as medidas de proteção continuam sendo seguidas, que o número de casos ativos tem diminuído, porém, as medidas de proteção, a vacinação, precisam continuar sendo incentivadas. E observa-se que esse estudo tem dados importantes para o poder público para se basear como a população tem reagido à Covid-19 e às medidas de prevenção. Essas são algumas referências e obrigada.